Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um programa, o Evangelho no Dia a Dia, onde fazemos um estudo sobre as passagens da vida do Mestre Jesus Cristo. No dia de hoje, finalizaremos o estudo sobre o item O Duelo. O homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado do que o miserável que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto o outro faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado do que o desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem por causa o arrebatamento da paixão, pois que, entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio, estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar o seu adversário. É certo que também expõe a vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si? O duelo, remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra, e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Agostinho, Bordeaux, 1861. Os duelos se vão tornando cada vez mais raros. E se de tempos a tempos alguns de tão dolorosos exemplos se dão, o número deles não se pode comparar com o dos que ocorriam outrora. Antigamente, um homem não saía de casa sem prever o encontro, pelo que tomava sempre as necessárias precauções. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos se nos depara no porte habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas ou defensivas. A abolição de semelhante uso demonstra o abrandamento dos costumes, e é curioso acompanhar-lhes a gradação, desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam bardados de ferro e armados de lança, até a em que uma simples espada à cinta constituía mais um adorno e um acessório do brasão do que uma arma de agressão. Outro indício da modificação dos costumes está em que, outrora, os combates singulares se empenhavam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo aos combatentes, ao passo que estes hoje se ocultam. Presentemente, a morte de um homem é um acontecimento que causa emoção, enquanto noutros tempos ninguém dava atenção a isso. O Espiritismo apagará esses últimos vestígios da barbárie, incultando nos homens o espírito de caridade e de fraternidade. À medida que o pensamento humano evolui, muitos dos costumes que antigamente tanto nos abaixavam vão também se modificando, né? A questão dos duelos é um desses fatores que nós percebemos que hoje são muito mais abrandados, apesar de ainda existirem, com ferramentas diferentes, mas ainda existem. Mas o interessante perceber é que todos os indivíduos devem se esforçar para cada vez mais domar esses maus instintos que muitas vezes nos arrebatam, confiança na piedade divina e na justiça de Deus que nunca falha, por mais que tarde ela sempre alcançará. Então vamos confiar plenamente em Deus, procurar relevar os atos, procurar esquecer, perdoar e trabalhar esses nossos instintos, transformando-os em amor, em caridade, em compreensão para com os nossos irmãos.